Tá bom. Mas, Peninha, eu vou lembrar uma frase do Hanif Kureishi, aquele autor do Buda no Subúrbio, que disse o seguinte... Meu amigo. Então, tu lembra da frase dele? Não. A coisa mais cruel que se pode fazer com Kerouac é relê-lo aos 38. Veja bem, eu reli muitas vezes, hoje eu tenho 51, e claro que com o tempo, talvez ele perca algum dos encantos, né, cara, que ele tem no livro. Eu consigo enxergar mais os defeitos do que quando eu tinha 16 anos, quando eu li a primeira vez. Mas por que quando o Road se tornou um clássico, na tua visão? O que faz dele um livro diferente dentro daquele recorte de tempo, né? Se a gente for fazer em 1957, os Estados Unidos, o que estava acontecendo, pós-guerra, e por que ele se tornou um livro tão revolucionário? Cara, ele se tornou um livro revolucionário em vários sentidos. Um primeiro deles é no seu fôlego literário. Tem que ficar claro isso, porque é o seguinte, cara, assim, eu adoro, de início, eu ficava puto da cara de quem falava mal do Bob Dylan, sabe? Brigava, botava o dedo na cara. O Bob Dylan é fanhoso, o Bob Dylan é chato. E eu, feito idiota, discutia. Depois, eu passei a discutir com os caras, dizendo, o Jack Kerouac é subliteratura, a não ser que tu diga a frase do Truman Capote. Truman Capote pode. This is not writing, this is typewriting. Mas é aquela bicha má, maravilhosa, talentosa. Ele pode. O Truman Capote pode falar mal do Jack. E ponto. E mais ninguém. Não me vem com Hemingway, por exemplo, que daí ele não ia precisar nem fazer toda aquela ginástica que ele fez para dar aquele tiro de fuzil na boca dele, porque eu mesmo me encarregaria de abater aquele alcoólatra. Até porque alcoólatra por alcoólatra, eu prefiro o meu alcoólatra, que é o Jack, né? Então, não enche meu saco. Mas é o seguinte, o que eu ia dizer? Que hoje eu amo quando encontro casos assim, o Jack Kerouac é uma merda, subliteratura, o Bob Dylan é o chato. Eu, sim, porque não é para ti, não é para todo mundo, não é para qualquer um, não enche o meu saco. Vai ler Hanif Kureishi, que aliás é do caralho. Vai ler, sei lá, vai ler Tô Careca de Saber, aquele lá. Desculpe aí, ô careca aí. Não, tô falando lá desses mala brasileiros aí, autoajuda. Ai, não enche meu saco. Não vale a pena perder tempo com esse pessoal. Ou tu entende o que quer ou não é. Só que, se entrar numa discussão literária, dá para entrar. É o maior escritor do mundo? Não é o maior escritor do mundo. Mas teve imensos méritos literários. Ele é muito influente. Exatamente. Mudou a vida de um monte de gente. É uma cascata de sentimentos, de imagens, de sensações. E é o seguinte, cara, é um primeiro livro do mundo que vem com trilha sonora própria, cara. Porque além de mencionar milhões de músicas e discos, tem o mesmo som do bebop, cara. Fez uma revolução sonora, semântica e sonora, além de vir com trilha sonora própria. Ô, Peninha, então, oi. Olha só, olha quem que o Kerouac fala no livro. Charlie Parker, Lionel Hampton, Billie Holiday, ele diz várias músicas. Dexter Gordon e Warren Gray, ele fala Dizzy Gillespie, Red Norvus, Will Jackson, Cootie Williams, Wynonie Harris, Pérez Prado, também fala do Miles Davis, obviamente, do George Shearing, que eu comecei a ouvir por causa do On the Road, Denzel Best, Slim Gaillard, Lester Young, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Count Basie, Benny Moulton, Thelonious Monk, Anita O'Day, Stan Getz, Luke Millinder e Duke Ellington. Então, tá bom, né? Tá bom, né? Tá legal, né? Tá ok, né? It's enough, né? Então, porra. E fora que ele tentou capturar duas coisas que nunca tinham sido capturadas desde o Walt Whitman. O som da língua das ruas americanas, a prosódia, a sonoridade do inglês tal e qual falado na América, e, simultaneamente a isso, a sonoridade do bebop, do jazz, o fraseado do bop, o fraseado especialmente do Lester Young, do Charlie Parker, que resultaria no do John Coltrane. Então, as teclas da máquina de datilografia como se fossem teclas de um saxofone, né? Exatamente. E aí tem outro detalhe. Tem outro detalhe legal de você estar falando. Eu acho que o Jack, é óbvio que o Jack foi totalmente influenciado por aquela turma dos transcendentalistas do final do século XIX lá. Tu falou do Walt Whitman, aqueles escritores... Emerson, Melville, Nathaniel Hawthorne.
de alguma forma, ele resgatou essa tradição americana, né? De novo, né, cara? Ele deu um F5 nessa tradição e resgatou parte daquilo, mas trouxe também essa jogada do white negro, né? De buscar, de legitimar a cultura negra, o jazz, que estava totalmente numa época na entre-safra dos direitos civis, ou seja, ninguém estava falando nisso, e o livro tem um pouco desse gancho também, né? Por mais que ele diz, eu queria ser qualquer coisa, um japonês, um mexicano morto de trabalho, um japonês humilhado num canto, tu vê, japonês humilhado, né? Porque é logo depois da Segunda Guerra, né? Um negro morando num slum, qualquer coisa, menos aquilo que eu tão desesperadamente era, um branco de classe média sem esperança. Tem essa frase no livro, o cara chutando a América do Eisenhower, do American Way of Life, do dinheiro, do poder, da afluência. Né? Cara, pelo amor de Deus, se tu não ouve esse canto e esse encanto, vai para o teu canto e não enche meu saco. É isso, não vale a pena discutir, perder tempo. Exatamente. Então é por isso. E aí é o seguinte, é óbvio que é melhor você ler o livro com 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mas eu conheci bastante o Hanif, bastante não, mas eu passei 4 dias junto com o Hanif Kureishi. Ele passou comigo, porque ele é insuportável, ele não fala com ninguém, ele veio na Flip e aí destratou os jornalistas, assim, é uma pessoa bem difícil. E aí disseram para ele, tá vendo aquele cara ali? Sim, era eu. Ele conhece o Bob Dylan, já fez turnê com o Bob Dylan, e ele veio quase de joelhos. Você conhece o Bob Dylan? Eu digo, sim. E aí, inclusive, ele é do caralho, tá? Mas ele fez aquela pergunta ridícula, que só 2 pessoas ridículas, que nem você, Sol e Mar seriam capazes de fazer. Mas vocês me fizeram essa pergunta profissionalmente, pelo menos. Ele fez de curiosidade. Como é que ele é? Como é que ele é? Ele é uma pessoa simples, é simples, é uma pessoa assim, muito afável, é uma pessoa muito aberta, muito franca, muito gentil, assim, é uma delícia de pessoa, e assim, e bem predictable, né? Eu olhei pro cara assim, porra, e ele chegou casado com 3 mulheres, 3 mulheres. Ele chegou com a mulher oficial e com 2... chegou com a Marquesa... Ele chegou com a Dona Leopoldina, com a Imperatriz Dona Amélia e com a Marquesa de Santos. Estou falando isso porque eu passei o dia gravando um documentário para o History Channel sobre a história da independência, então... Pode crer. Deixa eu acabar. Daí a gente se deu bem pra cacete. E ele é uma pessoa muito interessante. Só que é o seguinte, ele faz todo o marketing dele pelo lado do contra, da maldade. Por isso que ele ama tanto o Dylan, entendeu? Ele é assim, ele está sempre de mau humor, sempre não, é um pouco do charme dele. Então, a frase faz sentido, mas eu duvido que ele tenha lido com 38, entendeu? Ele não leu. E queria ele ler Visions of Cody, né? E comparar com aquelas merdas daquele livro dele, com aquelas bosta daquele livro dele. Quem que ele pensa que ele é, esse paquistanês chinelo? Volta pro Paquistão. O que ele acha que ele é? Hanif Kureishi. Vai se fuder, Hanif Kureishi. Tomara que chegue nele. O Valtinho vai mandar para ele. Eu vou fazer o recorte daqueles recortes. Boa, aqueles que vão...